Fala galera do curso Professor Clemilson, tudo bem com vocês? Aqui o seu professor de língua portuguesa, professor Tibério Secontes, para o nosso quadro CPC Resolve. E hoje a questão que nós vamos resolver juntos aqui é exatamente a questão de número 42 do ano passado. Por favor, acompanhe a leitura comigo. O texto diz assim: A ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória e, por isso, soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar as informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato por meio dos pelos tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como os órgãos sensoriais como os das aranhas? Primeiro, porque um ser humano tem em média 60 fios de pelo em cada centímetro do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a 40 mil pelos por centímetro. Segundo, porque cada pelo das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro, enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo. Então a gente percebe que a diferença de pelo no espaço e também de terminações nervosas nos seres humanos e aranhas, levando em conta os centímetros, é muito diferente, né? 60 fios de pelo a cada centímetro, ao passo que as aranhas podem chegar a 40 mil pelos por centímetro, né? E isso faz muita diferença. Mas vamos ver o que o examinador queria de nós. Como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a... Então veja, a palavra interlocução é keyword aí nesse comando da questão 42. Interlocução é diálogo, é conversação. De modo que o recurso estilístico que ele utiliza para promover essa interlocução é a revolução do sentido aranha, a revelação do sentido aranha adquirido pelo super-herói como sexto sentido. B. A caracterização do afeto do público pelo super-herói marcado pela palavra querido. C. A comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas. D. Pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas e comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos. Bom, dentro das alternativas, a única que aponta para um recurso estilístico utilizado para promover a interlocução é a alternativa D. E é exatamente ela o nosso gabarito. Pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Fica aqui nesse trecho, ó. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como os órgãos sensoriais como nas aranhas? Essa é a pergunta retórica, portanto, que promove a interlocução. Então, logo, o gabarito da 42ª questão do Enem 2019 é a alternativa D. Até o nosso próximo encontro no quadro CPC Resolve. Até lá! Olá pessoal, CPC Resolve Enem 2019, Humanas, mais uma questão de filosofia e sociologia. Dessa vez nós vamos tratar da questão de número 87 da prova azul. O Ministério do Trabalho e Emprego realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga à de escravo em 2014 em todo o país. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas à de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Bom, esse é o texto. O texto trata das ações realizadas no sentido de combater, de coibir, de proibir o trabalho em condições análogas à escravidão. Aí vem o comando e as alternativas.
A estratégia definida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em: letra A, articular órgãos públicos; B, pressionar o poder legislativo; C, ampliar a emissão de multas; D, limitar a autonomia das empresas; e letra E, financiar as pesquisas acadêmicas. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa parte grifada do texto. Efetivação de parcerias inéditas no trato da questão. Então, veja, efetivação de parcerias inéditas, parcerias entre esses órgãos que estão descritos logo abaixo. Quando eu trato de parcerias inéditas, qual dessas alternativas aqui faz referência a essa questão? Obviamente, a letra A. A estratégia é a articulação entre os diversos órgãos públicos, tudo bem? Então, questão bem simples, bem tranquila para você responder e ficar muito feliz. O comentário: ao defender o enfrentamento do trabalho em condições análogas às de escravo, materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, indicando a necessidade de articulação entre os diversos órgãos encarregados de fiscalizar e coibir tal prática. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima questão. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Professor Edmundo. CPC Resolve, Enem 2019, caderno azul, questão 132. Vamos à questão. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Gente, olha só. O olho humano é uma esfera, né? Você tem uma esfera que tem uma membrana que se destaca, né? Tem uma membrana que se destaca, aqui mais ou menos assim, tá certo? Ele tem mais ou menos 25 milímetros de diâmetro, tá bom? Essa membrana que se destaca é a córnea, bonitinha aí. Aqui você tem um sistema de músculos, Esses músculos são chamados de músculos ciliares, tá certo? Os músculos ciliares, eles sustentam uma bolinha do tamanho de um caroço de feijão, tá bom? Essa bolinha aqui, que é o cristalino. Na frente do cristalino, você tem umas protuberâncias que limitam a entrada de luz no olho, né? É o que dá cor ao olho, né? Essas protuberâncias, eu vou chamar de íris, tá bom? Esse espaçozinho que a íris deixa para a luz entrar é o que nós chamamos de pupila. Na parede oposta, você tem um sistema de células fotocoletoras, chamada de retina, né? A retina é composta pelos cones e bastonetes. Os cones diferenciam as cores, os bastonetes, a luminosidade. Né? Essa região aqui é preenchida por uma substância gelatinosa, chamado humor vítreo, tá certo? E aqui, uma substância gelatinosa chamada de humor aquoso. Então, quando os raios de luz entram no olho, esses raios, eles são desviados para se cruzarem na retina, onde se forma a imagem do objeto. Então, a função do olho é desviar os raios que entram no olho, passam pelo cristalino e devem se cruzar na retina. Então, quando o povo Moken da questão entra dentro d'água,
diminui-se a pupila. Quando você diminui a pupila, os raios que entram são paralelos ao eixo, o que facilita o desvio desses raios para que eles se cruzem na retina. Tá certo, pessoal? Então vamos ver aí as alternativas para que a gente possa escolher uma. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição de quê? Letra A, da intensidade luminosa. Realmente, como você diminui a pupila, o número de raios que entra é menor, mas não é isso que melhora a visão das pessoas, não é a diminuição da quantidade de energia por metro quadrado, não. Letra B, da difração dos feixes. Gente, difração, a luz sofre difração quando ela passa por uma fenda que tem dimensão próxima do comprimento de onda da luz. E a pupila é muito, muito, muito maior do que o comprimento de onda da luz. A luz não sofreria difração num espaço tão grande, certo? Então não é letra B. Letra C, da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Aqui não é polarização, eu não estou filtrando a luz, tá? Eu não estou filtrando, eu não estou tirando oscilações indesejadas, então não é o caso. Letra D, da diminuição do desvio dos feixes luminosos refratários no interior do olho. Perfeito, letra D, resposta correta. Por quê? Porque quanto menor a pupila, mais próximos do eixo principal esses raios entram, mais fácil é para desviar esses raios para que eles se cruzem na retina. Então pode marcar aí letra D, tá bom? Só cancelando aí, letra E, das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Não é isso. Não é reflexão. O olho não é feito para refletir, embora ele possa refletir, mas não é para isso, tá? Então, quando você diminui a pupila, você faz os raios incidirem mais próximos do eixo e facilita os desvios, letra D. Tá bom, gente? Cuidado, dá uma olhadinha no olho, vê como é que funciona, a íris, o cristalino, tá bom? No caso, os músculos ciliares, a pupila, quando é que ela deve aumentar, quando é que ela deve diminuir. Entenda o que significa a retina, que vai ser uma boa dica aí para a prova do Enem que você vai fazer agora, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Fala galera, massa e abençoada aqui do CPC Resolve, professor Wagner Filho com vocês para mais uma questão Enem 2019, hein turma? Enem 2019, vamos para a questão de número 177 do caderno azul. Observe que é uma questão de função trigonométrica, isso é muito forte na prova do Enem, beleza? Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Aqui é a figurazinha, né? Tá aqui a altura do pistão, ó, ele subiu aqui um pouquinho, certo? Ele também subiu esse pedacinho aqui um pouquinho, tá legal? Aí tem a altura em função do tempo, beleza? É definida pela função, a função tal define isso, né? Um termo maior que zero, descreve como varia a altura H, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo T, medida em segundo, a altura H em centímetro e o T em segundo, beleza. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Ok. O parâmetro beta, o valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo. Opa, esse beta, ele tem que ser um número inteiro e positivo, né? Ó, beta é número inteiro. Está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente, se somente se, que em menos de 4 segundos, então tem que ser menor que 4 segundos. O que tem que ser menor que 4 segundos? Após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes, turma. Olha só, ele quer que alcance essa altura de 6 centímetros por 3 vezes o valor de quanto? De 6 centímetros. Então ele quer que por 3 momentos ele tenha essa altura de 6 centímetros, né? Tem que atingir uma altura aqui de 6 centímetros. Utilizo 3 como aproximação para π, então lembrar que o π vale 3, esse πzinho aqui, né? Ó, a questão falou que vale 3. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência. A boa potência é quando ele atinge 3 vezes o valor de 6 centímetros, sendo que isso tem que ser menor que 4 segundos após o início da parada. Beleza? Tranquilo? Bora pensar aqui então. Peraí, gente. A questão me falou que a altura tem que ser 6, não tem? E tem que atingir essa altura durante
em 3 momentos, né? 3 vezes. Então, peraí, ele quer que essa altura seja 6. Então, ele pede que o 4 mais 4 vezes o seno de beta t sobre 2 menos, esse π é 3, né? Esse π aqui é 3, né? Ó, vou deixar aqui, seja igual a 6, concorda? Bora isolar esse seno. Ó, o 4 passa subtraindo, esse 4 vai sair daqui, vai subtrair o 6, tá bom? Vai ficar 6 menos 4, 2, e o 4 passa dividindo. Então, tu vai ter 2 dividido por 4. 2 dividido por 4, pessoal, é a mesma coisa que 1 meio, concorda? Ou seja, isolando esse seno, ó, o 4 passou subtraindo, ficou 2 sobre 4. Mais 2 sobre 4 é quanto? É 1 meio. Ah, então, peraí, eu lembro que o seno lá no meu ciclo trigonométrico, 1 meio, esse cara é meio aqui, ó. O seno tem que ser 1 meio aqui. Então, a primeira vez que ele vai atingir 1 meio, tá certo? É esse cara. Quem é que tem seno 1 meio? Então, quem vai ter seno 1 meio? O 30 graus. O 30 graus, o seno dele vale 1 meio, concorda? Ah, mas quem é 30 graus? É π sobre 6. Perfeito? Π sobre 6. Peraí, mas aqui é a primeira vez. Não é interessante para mim, o cara é 3 vezes. Então, eu vou logo para a terceira vez. Mas peraí, aonde é que toca a segunda vez? Onde é que ele atinge a segunda vez a altura de esse 1 meio, sendo igual a 1 meio? Nesse cara aqui, que é o 150. Galera, 150 em radiando vai ser o que, ó? O 150 não é a mesma coisa que 5 vezes 30? Então, ele é 5π sobre 6. O 30 é π sobre 6, o 150 é 5 vezes esse cara, 5π sobre 6. Então, para ele atingir, aqui é a segunda vez. Para ele atingir mais uma vez, pessoal, ele vai ter que fazer toda essa segundo, terceiro quadrante, quarto quadrante, e quando ele voltar aqui, já na minha segunda determinação, tá certo? Ele vai atingir esse valor. Ou seja, ele já vai andar 2π, olha só, a terceira vez já vai ser 2π mais quem? Mais o π sobre 6. Concorda? Ele vai dar uma volta completa e vai andar mais esse pedacinho aqui que é 30 graus. Concorda comigo? Então, 6 vezes 2 dá 12, mais π vai ficar 13π sobre 6. Ele vai atingir pela terceira vez. Então, esse cara aqui, pessoal, quando ele atinge a terceira vez, é que é mais interessante para mim. Concorda que eu quero que ele atinja 3 vezes. Então, eu vou olhar só para ele. Eu não vou precisar calcular na primeira volta, e nem na primeira vez, e nem na segunda vez. Eu vou logo direto para a terceira. Concorda? Eu quero que seja este resultado. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? O seno de... Pessoal, se eu colocar um 3 aqui, colocar no mesmo denominador, eu tenho aqui o beta t menos o 3, que é o π, sobre 2, né? Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 13, ó, ao seno de 13π sobre 6. Concorda? Ah, mas o π não vale 3? O π não vale 3? Exato. Então, ó, seno de um lado e do outro, pode cancelar. Tu tem que o beta t menos 3 sobre 2 vai ser igual, ó, o 13, presta atenção, o 13 vezes os π, que é 3, eu simplifico com 6. Então, vai ficar 13 sobre 2. Cancela 2 de um lado e do outro. Esse menos 3 passa para lá somando. Então, eu tenho que esse beta t, ele tem que ser igual a quanto? Passa para lá somando 3. Vai ficar 16. Ou seja, turma, esse beta, que é exatamente o parâmetro que eu quero, ele é 16 sobre o valor t, não é? Só que esse beta, primeira coisa, a questão me disse, esse beta, ele tem que ser um valor, olha só, ele quer o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, tá bom? Mas ele falou também que o tempo, tá certo? Ó, nessa área suficiente em que é menos de 4 segundos, tá certo? Então tem que ser um valor menor que 4 segundos após o início do funcionamento. Então, para que eu tenha um tempo menor que 4 segundos, esse 4 segundos, posso fazer isso aqui também, né? O t vai ser igual a 16 dividido pelo beta, não é? Não é isso? Só que esse t, ele tem que ser um valor em segundos maior que 4. Ou seja, galera, se eu botar um beta igual a 4, 16 dividido por 4 vai dar exatamente 4, mas eu quero que seja menor. Então, para ser menor, eu tenho que aumentar
esse denominador? Tem que ser um valor maior que 4 esse beta, concorda? Tranquilo? Então, ó, se eu botar um tempo 4, 16 por 4 vai dar um beta igual a 4. Não serve para mim. Por quê? Porque tem que ser, esse tempo tem que ser um número menor que 4. Então, para ser menor que 4, esse beta tem que ser maior que 4. Porque quando eu botar 4 no beta, 16 por 4 vai dar exatamente 4. Então, esse beta menor possível, tá certo? É um beta menor possível, tem que ser igual a 5. Porque 4, ele vai dar um tempo exatamente 4. E tem que ser menor. Quando eu pegar, ó, 16 por 5, ó, dobra e tira na casa, dá 3,2 segundos. Tá bom? Tempo de 3,2 segundos quando eu botar o beta igual a 5. Tranquilo? Então, por isso que o gabarito é letra D. Tranquilo, galera? Show de bola, muito boa questão. Fique atento para as questões das questões de funções trigonométricas. Beleza? Até a próxima. Tamo junto, hein?